Leio a partir do verso 2 de Marcos 9. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sós em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, e em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhe Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e a outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo ressuscitar dos mortos. E interrogaram-no dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deve padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e alguns escribas disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e onde este quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E o pai respondeu: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus lhe disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Senhor, eu creio. Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres nunca mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. 27 também. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Vamos orar. Pai amado, estamos diante da tua santa palavra, no teu santo culto, diante da sua santa presença. Nós pedimos que o Senhor, neste momento, seja louvado porque estamos aqui. Oramos para que o Senhor repreenda qualquer manifestação maligna, que nem sempre é possessão, às vezes é uma distração, às vezes é um celular, às vezes, Senhor Deus, é uma sede inesperada, às vezes, Senhor Deus, é uma vontade inesperada. Nós pedimos que o Senhor repreenda em nome de Jesus, para que durante a pregação, durante o culto, a glória seja dada ao teu nome,
e a atenção seja direcionada ao Senhor e à palavra do Senhor. Nós cremos que estamos diante do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, e que estamos na casa do Deus vivo. Cremos que o Senhor fala conosco. Cremos que o Senhor nos ensina. Esta é a nossa fé. Cremos que o Senhor está aqui e queremos ouvir a tua voz. Nos ache então, Pai. Fale conosco. Fale através da tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos dado esse privilégio. Usa este vaso de barro para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com os irmãos nesta noite o clamor de uma família sofredora que disse: ajuda-nos, Senhor. A vida cristã é uma terra de montes e de vales. Esta é a verdade. Num dia estamos vivendo o céu na terra. Vai tudo bem na família. Estamos bem espiritualmente. Estamos lendo a Bíblia, orando. Estamos numa comunhão gostosa com o Senhor. E no outro, sobrevivendo aos ataques do inferno. Quem é que já não viveu isso? Em um único dia podemos ir da glória do céu ao terreno sombrio e destruidor do maligno. E se você prestou atenção na leitura, é o que o texto diz. Em um momento, Pedro, Tiago e João estão com Jesus lá no monte. Jesus é transfigurado diante deles. Tem a companhia de Moisés e Elias. E a voz do Pai é manifestada. Não é? Há uma disputa sobre que monte é este. Orígenes o identificou como o Monte Tabor. Já Fuller e Lingfott dizem eles ser o Monte Hermon. Mas não se sabe ao certo qual monte é este naquela região. O que sabemos ao certo é o que a Escritura nos revela. Que lá, naquele monte chamado Monte da Transfiguração, no Novo Testamento, não é? Lá Pedro, Tiago e João viveram um spoiler, para usar uma linguagem do pessoal que assiste filme, não é? Lá eles viveram um spoiler de como é o clima no céu com Jesus, né? Ou seja, eles viram uma pequena propaganda, tá bom? Para todo mundo entender, né? Nem todo mundo assiste filme, então não sabe o que é spoiler. Muito bem. E eles viram uma pequena propaganda do que é o céu com Jesus. Meus irmãos, foi um dia incrível. Foi um dia inesquecível. O que Jesus, inclusive, ordenou a eles: não contem a ninguém até que eu ressuscite dos mortos. Mas apesar de ter sido um dia incrível, como diz o ditado, que eu não concordo muito com ele, mas é um ditado que diz tudo que é bom dura pouco. Não concordo porque o meu casamento é maravilhoso, já tem 20 anos. Amém, irmãos? O seu deve ter uns 40. E é uma benção, não é? Então, esse ditado aqui, em certos casos, ele não se aplica. Mas nesse caso aqui, ele se aplicou. Porque logo eles tiveram que descer do monte. Pedro, eu acho que ele também não gostava muito desse ditado, que ele já foi dizendo logo: Senhor, vamos fazer umas tendas aqui, vamos ficar por aqui mesmo. Tá bom demais, né? Vamos ficar por aqui mesmo. Mas não foi o que aconteceu. Logo no versículo 14, diz que eles desceram do monte. E tiveram que descer mesmo e reencontrar os outros nove apóstolos lá no vale, lá embaixo. Então perceba, passamos do Monte da Transfiguração para uma melancólica história da obra do diabo. Descemos da visão da glória para um conflito em torno de uma possessão demoníaca. Passamos da bendita companhia de Deus, Jesus, Moisés, Elias, para a rude discussão de escribas incrédulos. Não é? Inclusive, discussão que tinha como propósito zombar ali dos discípulos que não conseguiram expulsar um demônio do menino. Deixamos de lado o antegozo da glória milenar e da voz solene de Deus Pai e retornamos a uma cena de dor, fraqueza e miséria. Um menino que sofria agonia em seu corpo,
um pai tremendamente aflito e desesperado, um pequeno grupo de fracos discípulos, desconcertados pelo poder de Satanás, incapazes de prestar qualquer alívio, vivendo um insucesso. Muda a cena do céu para a terra. É assim que Jesus, Pedro, Tiago e João encontram os demais apóstolos. E tem mais, eles estavam envolvidos em 2 problemas. Primeiro, foram incapazes de libertar um garoto possesso. Aliás, o que é surpreendente, porque em Marcos 3,15 eles haviam recebido todo o poder e a autoridade de Jesus para expulsar espíritos malignos. Mas aqui eles fracassaram. Por que será? Segundo, estavam discutindo com os escribas, que certamente a discussão girava em torno do fracasso deles por causa do endemoniado. Meus irmãos, essa cena é um vívido quadro da vida de todos os verdadeiros crentes. Todos. Às vezes a rotina é trabalho, conflito, debilidades, tristezas, insucessos, ataques, não é? Ataques e mais ataques vindos do diabo. A verdade é que visão da glória, antegozos do céu e períodos passados no monte da transfiguração são sempre exceções. Ainda bem que há exceções que viram permanentes. Isso significa que você pode viver continuamente uma intimidade com Deus real. É por isso que insistentemente nós somos estimulados pela palavra. Olhem para Jesus, perseverem na fé, sejam firmes, confiantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Permaneçam firmes. Quando Jesus chega lá embaixo, o que Jesus faz? Nós já lemos e você já sabe da cena, mas deixe-me resumi-la bem aqui para você. Primeiro, Jesus desvia a atenção da multidão que está voltada para os 9 apóstolos, entre a discussão dos escribas com eles. Eles estavam muito pressionados, Jesus desvia a atenção da multidão deles, chamando a responsabilidade para si. Versículo de número 19. Ele diz, ó geração incrédula. Então ele chama a atenção para si. 2, ele toma conhecimento do acontecido e do que está acontecendo em detalhes. E o que é que estava acontecendo? Um garoto possesso por um espírito maligno desde pequeno. E este, quando o dominava, de todos os modos, intentava contra a sua vida. Nós vamos ver isso melhor durante a mensagem. A família está desesperada e sofrendo. Porque desde criança esse menino é possesso. E a figura do pai retrata a família aqui. Ele trouxe o menino aos 9 discípulos para que o expulsassem. Para que expulsasse o demônio dele. Mas eles não conseguiram. Foi um insucesso a tentativa. E o diabo cresceu em cima disso. Então o desespero do pai aumentou. Claro. Você tenta todos os recursos. Não consegue nada. Anos e anos e anos. Aí alguém diz, não, leva ali que vai funcionar. Já vi isso, aquilo e aquilo outro. Eles já fizeram, já expulsaram isso, aquilo de não sei quem. Ele foi todo animado, só que chegou lá, não funcionou com ele. Você já foi fazer um tratamento assim? Funcionou com todo mundo o remédio. Mas quando você tomou, deu uma reação contrária. Sabe aquela pessoa que não dorme, já faz dias, aí fala assim, não, toma um diazepam que você vai dormir que nem um anjinho. Não existe anjinho, tá, gente? Mas é uma linguagem que se usa, né? Você vai dormir. Aí o cara toma um diazepam, fica elétrico mais 5 dias. Porque o remédio deu efeito contrário. Nem com todo mundo funciona. Cada organismo é diferente. Então, o desespero aumentou. Aí ele clamou a Jesus, dizendo, tenha compaixão de nós, Senhor, ajuda-nos. Veja que a frase está no plural. De nós. Não era só um clamor de um pai. Era o clamor de uma família, irmãos. Porque numa família, quando um filho sofre, todo mundo sofre. Você sabe disso. Quando uma pessoa sofre, se é família, todo mundo sofre. Jesus disse que se ele pudesse crer, tudo é possível ao que crê. Então as lágrimas aumentaram. Diz o texto que agora em lágrimas grossas,
rolaram pelo rosto do pai, que em clamor disse: eu creio, Senhor, ajuda-me a mim agora na minha incredulidade. Perceba que o pai admite sua fé fraca, titubeante. Sua fé fraca estava mesclada com uma certa dúvida. Claro, ele tinha trazido aos discípulos, eles não conseguiram. A dúvida aumentou. Então o pai implorou que Jesus o ajudasse a ter uma fé que fosse maior do que a que o Senhor exigia dele. E Jesus então se volta para o menino, repreende o espírito mudo e surdo. Parênteses, nem todo o mudo surdo ou surdo mudo tem demônio, viu gente? Porque senão, você sabe que tem lugares por aí que entrou um surdo, os caras já vão expulsando demônio. Aí o surdo no desespero, ou o mudo, chega até a falar. Mas não é demônio. É verdade, gente. Olha, se vocês verem, olha na internet os absurdos que acontecem por aí. Nesse caso, exclusivamente o espírito que estava ali era mudo e surdo, dando mudez e surdez para aquele menino. Então o espírito vai sair, porque Jesus mandou. E quando Jesus manda, meus irmãos, está mandado. Tem que obedecer. E até o reino das trevas tem que se calar e sair. Ele vai sair, mas perceba, na saída, ele ainda intenta contra a vida do menino, jogando-o de tal forma com violência no chão, que o versículo 26 diz que ele foi tido como morto. Só que o demônio esqueceu que estava diante da vida. E Jesus é a vida. E Jesus tomou ele pela mão, colocou ele de pé, e o menino estava livre para sempre. Havia se findado o sofrimento terrível dele e de sua família nesta área da vida. Como esta família, muitas famílias estão em sofrimento, e algumas delas clamando desesperadas: ajude-nos, Senhor, ajude-nos, a esperança acabou, os recursos humanos já não tem mais, eu já fui em tudo quanto é lugar, não dá mais jeito, não tem mais jeito, Senhor, ajude-nos. E talvez esse seja o seu clamor hoje à noite, diante de Deus, de dizer a Ele: Senhor, me ajude. Senhor, ajuda a minha família. Senhor, já fiz de tudo, eu não sei mais o que fazer, estou desesperado. Eu queria que o Senhor tocasse na minha família de tal maneira que as pessoas se convertessem. Eu queria que o Senhor libertasse aqueles que estão escravizados pelo vício. Eu queria que o Senhor desse união a mim e a minha família, Senhor, que a gente está junto, mas está separado. Eu queria que o Senhor tornasse o amor real de novo. Eu queria que o Senhor colocasse no coração da minha família que o Senhor é o primeiro na vida. E se o Senhor não for o primeiro, certamente será o último. Eu queria que o Senhor tocasse na minha família, meu Deus. Ajuda-me, ajude-nos. Talvez esse seja o seu clamor nesta noite. E eu tenho certeza absoluta, esta é a nossa fé, de que o Senhor nos dirige na sua palavra para nos lembrar de que assim como Ele agiu lá naquela situação no passado, Ele é Deus suficientemente poderoso para também agir hoje. Se esta é a realidade da sua família, entregando-se aos pés do Senhor pela fé, eu afirmo-lhe que o Senhor pode lhe socorrer. Pode haver uma fé fraca entre os homens, mas jamais faltará poder da parte de Deus. Jamais. Tudo é possível se cremos. O que é que o Senhor quer que nós aprendamos, meus irmãos, através desse texto tão maravilhoso? Que eu espero que este resumo tenha cativado o seu coração, a palavra, para você chegar em casa e dizer: eu quero reler isso aqui de novo. Irmãos, eu li isso aqui, reli umas 10 vezes, no mínimo. E cada vez que eu li e reli, eu ficava mais feliz por ler e reler, e por ver o que Deus faz na vida de alguém em desespero que vai a Ele. Primeiro lugar, o que é que nós aprendemos aqui? Primeiro lugar, montes e vales fazem parte de nossa caminhada. Preste atenção, fazem parte de nossa caminhada, montes e vales. Precisamos desfrutar com Deus no monte e depender de Deus no vale. Está claro? Precisamos desfrutar de Deus no monte. Precisamos andar com Deus. E quando estivermos vivendo aqueles momentos de bonança, de paz, de gozo,
de empreendimento, de alegria, desfrutar das coisas do Senhor, como se fosse o último dia de vida. Mas quando estivermos passando pelo vale, e às vezes é da sombra da morte, precisamos depender de Deus. É o que diz o verso 2, 9, 14, 17 e 18. A vida pessoal e familiar é assim, meus irmãos. Precisamos desfrutar com Deus no monte e depender de Deus no vale. Deus é o Deus dos montes, mas também é o Deus dos vales. Há momentos, e normalmente são exceções, que vivemos no alto da presença e da glória de Deus. Foi o que Pedro, Tiago e João viveram aquele dia. Lá, meus irmãos, no monte, a companhia é agradável. Imagine a voz de Moisés e Elias. Você não tem coragem, você não tem curiosidade de conhecer eles, não? Você está pensando o quê? Que Moisés é um velhinho barbudo, assim, careca, igual eu? Né? Curvadinho, com um cajadinho na mão. Você está muito enganado, viu? Lá no céu não tem isso, não. Lá o povo é bonito. Não é? Lá, meus irmãos, o negócio é diferente. E o Elias? Elias parecia que era meio brabo, não era não? Senhor, manda fogo do céu aqui, vamos acabar com esse profeta de Baal. E pá, aí um raio lambeu tudo lá, e o Elias ainda estava zombando do pessoal. Tá vendo? Cadê o Deus de vocês aí? Deve ter feito uma viagem. Não é assim? Mas lá é diferente. Lá o Elias já está transformado completamente, né? Meus irmãos, ali a companhia é agradável. Imagine a voz de Deus. Como é que será que é a voz de Deus? Pastor, é como um trovão, de um barulho de muitas águas. Mas lá no céu é diferente, irmão. Lá é a voz dele mesmo, né? É poderosa, mas nós vamos estar preparados para ouvir ela claramente. Ali a comunhão é plena, do pai com o filho, dos filhos com o pai, dos irmãos. Ali a pureza predomina, ali a paz divinal é envolvente, ali o amor permeia o relacionamento, ali o desejo é permanecer para sempre, ali a conversa é aprazível, ali a união plena. Oh, bendito monte, o monte do Senhor, oh, lugar maravilhoso, a presença do Altíssimo. Este clima deveria ser o clima do nosso lar, sabia? Esse clima deveria ser o clima do nosso lar. Esta vida espiritual deveria ser a nossa vida todos os dias. E todos os dias nós deveríamos desfrutar da pessoa querida, amada, santa, que infunde paz, gozo, amor, todos os dias. Tem dias que eu fico triste comigo mesmo, sabe, irmãos? E eu fico querendo me dar uma pisa. É verdade. Porque eu sei, irmãos, que deve ser assim. Eu sei. Mas às vezes a gente fica agitado com uma coisa, preocupado com outra, não sei o quê, e você não vive assim. Que pena de nós. Perdemos tanto quando isso acontece. Perdemos tanto. Quando estivermos no monte, meus irmãos, devemos desfrutar do nosso Deus e de sua doce companhia. Mas por vezes, deixamos o monte para atravessarmos caudalosos, temerosos, perigosos e longos vales. Longos vales. Nos vales temos que depender de Deus. Escute bem, nos vales temos que depender de Deus. Meus irmãos, o mundo não mudou. Ele ainda jaz no maligno. O príncipe deste mundo rodeia a terra procurando alguém que ele possa tragar. Precisamos depender de Deus. Quando Jesus desce do monte da transfiguração, a semelhança de Moisés, quando ele desceu do monte Sinai, encontra o seu pequeno rebanho em confusão. Igualzinho. Estavam cercados, acuados e envergonhados. Eram questionados, acusados, humilhados, porque o diabo havia prevalecido contra eles. Eles há pouco haviam realizado os milagres maravilhosos, inclusive expelido demônios. Agora estão diante de um caso difícil para eles. Porque esta humilhante experiência, ou por esta humilhante experiência, estavam aprendendo a grande lição que nós temos que aprender. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. No vale, temos que aprender a depender de Deus. Meus irmãos, nós não gostamos muito de saber que tem coisas que nós não podemos fazer sozinhos. A gente não gosta muito não, a gente quer fazer. A
A gente acha que pode, a gente acha que tem capacidade. Não, eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou arregaçar as mangas aqui, eu quero ver. Mas tem coisa, meu irmão, que se Deus não fizer, você pode arregaçar a manga, você pode arregaçar o joelho de tanto orar, você pode, se Deus não fizer, você não fará. Precisa de Deus. Precisamos do Senhor, irmãos. No fundo do tacho do nosso coração, essa linguagem é tão antiga, não é? Tacho, quem é que usa tacho hoje? Mas vocês sabem o que eu estou dizendo. Lá no fundo do tacho do nosso coração, às vezes e por vezes ainda é encontrado um resquício de orgulho pessoal, né? Eu consigo. Por isso situações dolorosas são necessárias. Para Deus arrancar esses lixos que ficam nesses restos. As coisas que aprendemos com as experiências dolorosas permanecem em nossa memória muito mais tempo do que verdades simplesmente ouvidas. O salmista disse isto: foi-me bom ter sido afligido. Para quê? Para que eu aprendesse os teus decretos. Aflições, dores profundas que vão lá na nossa alma, nos ensinam muito, muito mais às vezes a depender de Deus do que uma palestra. O mais santificado e melhor dos cristãos nada tem do que se orgulhar. A sua força não vem de si mesmo. O seu poder não está em si mesmo. Ele nada tem que não tenha recebido de Deus. E aí basta que ele provoque o Senhor a deixá-lo por algum tempo e logo descobrirá que todo o seu poder desaparece. Não provoque o Senhor. Não provoque o Senhor sendo menos do que Ele quer que você seja como crente. Isso é provocar a Deus. Não tente ao Senhor para que Ele faça coisas que Ele não quer fazer. Não tente o Senhor. Isso é provocá-lo. E Ele pode tirar a mão dele sobre nós e deixar, então faça sozinho. Nesse dia, a casa cai. Não podemos fazer, irmãos. A semelhança de Sansão, quando os cabelos dele foram cortados, o crente sem dependência de Jesus é fraco como qualquer homem. Lembra do Sansão? Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele já tirou as cordas, já saiu todo poderoso, mas foi capturado facinho. Por quê? Porque o sinal do nazireado já não estava mais sobre ele. Não é? E ele descobriu porque não dependeu de Deus. Aprendamos, nos vales precisamos depender de Jesus. Eu vou trilhar profundos vales nesta vida, meu irmão, e você também. Sejamos humildes, então esforcemo-nos por perceber a cada dia a nossa necessidade da graça e da presença de Cristo. Com Cristo podemos todas as coisas que Ele quer que aconteçam. Sem Cristo nada podemos fazer. Com Ele podemos vencer as piores tentações. Sem Ele, todavia, a menor tentação é capaz de derrubar-nos. No monte desfrutamos com Deus e no vale dependemos dele. Está claro para você? Segundo lugar, certos problemas na vida, ou da vida, não tem solução da parte do homem, somente da parte de Deus. Quero ler novamente os versos 17, 18 e 25. E uma multidão respondendo disse, mestre, e um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, arranja os dentes e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, mas não puderam. 25, e Jesus vendo a multidão, que ela concorria, repreendeu o espírito, dizendo, saia dele, agora mesmo. E ele saiu. Diferente, né? Que diferença. Que diferença. O texto nos diz claramente que esse menino sofria com mudez e surdez provocadas por demônios. Preste atenção no detalhe, desde criança. Você acha que essa família não tentou de tudo até essa idade dele, hein? Ele já não era mais criança, ele já era um menino. Meus irmãos, quando nossos pequenos apresentam a menor alteração, já ficamos preocupados. Febre, diarreia, dor de ouvido, falta de peso, pronto, já tira o sossego.
Imagine o dilema desta família, vendo o menino desde criancinha ser dominado, cirandado, esbofeteado pelo diabo que intentava contra a sua vida. E eles não conseguiam fazer nada. Era desesperador. Tudo eles fizeram. Meus irmãos e irmãs, desde cedo na vida, o ser humano é passível de ser prejudicado por Satanás. Certa feita eu fui chamado por uma família aqui da igreja, que havia uma menina de 9 anos, que estava sendo atormentada por um demônio. A família era crente, mas como ela era da segunda geração, ela não era. E a família dela também não era. E eu fui lá, e eu cheguei no quarto da menina, ela estava em cima de uma cama, agachada no canto, chorando, agoniada, desesperada, e ela não olhava para a porta, de jeito nenhum. Eu cheguei lá, fui conversar com ela, ela olhava tremendo, nervosa, olhando para mim, assustada. E eu cheguei, orei, clamei ao Senhor para que acalmasse o coraçãozinho dela. Ela foi se acalmando, peguei nas mãos dela, disse: o que está acontecendo, querida? Ela falou: eu estou com medo dele, pastor. Dele? Dele quem, filha? Ele ali na porta, o senhor não está vendo? Olha ele olhando para mim. Irmãos, ela estava desesperada. O demônio aparecia para ela no seu quarto, na sala, onde ela estava. Mas pela graça do bondoso Deus, e só por Ele mesmo, nós oramos ao Senhor naquele dia. Nós rogamos que o Senhor a ajudasse. Nós rogamos que o Senhor a libertasse. E para a honra e louvor e glória do nome do Senhor, esta menina foi liberta. E de lá para cá eu não tive mais notícia nenhuma da família de que outra vez isso aconteceu. Porque a família trouxe ela a Jesus. A família sempre foi e sempre será alvo do maligno. Quando ele não consegue de um jeito, tenta de outro. O diabo não perde tempo. O que muitas vezes nós fazemos. Pais, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês, com carinho e amor, porque eu sou pai de 2 filhos. Precisamos nos esforçar para fazer o bem espiritual aos nossos filhos desde os primeiros anos. Encaminhá-los nas coisas cristãs, ensiná-los na palavra, orar com eles, trazê-los para os caminhos do Senhor. Porque os pais que não encaminham seus filhos desde cedo, quando acordarem, verão que o diabo os encaminhou para o seu reino. E vão chorar lágrimas grossas por não terem atentado quando eram crianças. Os pais que não encaminham seus filhos desde cedo estão dando oportunidade ao diabo, que não perde tempo. Não perde tempo. Ó, triste verdade. Então, se Satanás começa tão cedo a causar-lhes dano, não podemos deixar que o inimigo nos passe para trás por sermos negligentes em levá-los a Deus. Não podemos. A voz do Senhor diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Inculca na cabeça dela a palavra do Senhor. Como disse o pastor Odair ontem, né, a palavra inculcar, a ideia é: abre a cabeça, racha a cabeça dela, põe a Bíblia dentro e fecha. É ilustração, não vai fazer isso com machado, tá bom? Porque às vezes o povo não entende ilustração, né? Ilustração. Meus irmãos, temos que trabalhar arduamente, ensinando, orando, conduzindo nossas crianças a Cristo. Se jovens corações podem ser cheios de Satanás, também podem ser enchidos pelo Espírito Santo de Deus. Nunca é cedo demais para começarmos a trabalhar com os nossos filhos, orando pela salvação de suas almas. Certamente este menino não foi encaminhado quando criança por seus pais. O diabo chegou primeiro. Você quer que ele chegue primeiro na sua família? O estrago foi feito e foi grande. A esta altura, meus irmãos, muitas cicatrizes, marcas, e certamente o menino já estava desfigurado pelos contínuos levantes malignos, se não veja. Verso 18 diz que ele jogava-o no chão. Não é pegar no braço e colocar sentadinho não, meu filho. Não é não. É pegar o camarada pelo braço e jogar de cara no chão. Algumas irmãs andaram caindo aí esses dias e machucaram o rosto.
Só caíram. Imagina se alguém pega e soca a cabeça da pessoa no chão. É desse jeito. Certa feita, minha esposa, veio uma senhora aqui no escritório aqui, pastoral, uma senhora que estava tendo problema de possessão. Nós colocamos ela de um lado da sala e eu estava do outro lado, assim, conversando com ela, minha esposa do lado, tinha mais 2 irmãs ali, orando, e era numa cadeira. Irmãos, do nada, essa mulher foi jogada da cadeira para cima de nós, jogada. Ela foi jogada com os braços abertos, grudando na gente assim, ó. E quando nós a seguramos, ela pegou os 2 braços e colocou no pescoço, começou a roxear rapidamente. E nós catamos o braço dela, falei, não adianta ela orar agora tem que livrar ela. O diabo queria matar ela. Eles jogavam no chão. Diz a Bíblia que ele espumava e rangia os dentes, convulsionava, convulsões profundas. Verso 18. Diz a Bíblia que ele já estava fraco de tanto sofrer. Verso 18. Diz a Bíblia que o diabo jogava no fogo. Você acha que ele jogava no fogo para quê? Esquentar do frio? Claro que não. Ele queria matá-lo queimado. Quando não conseguia, jogava na água. Não matou queimado? Vou afogá-lo. Meus irmãos, o diabo queria matá-lo. O pai, desesperado, fez sua última cartada no reino dos homens e o levou aos discípulos. Mas faltava-lhes neste momento poder. Talvez por terem trabalhado bem anteriormente, se acostumaram com o sagrado e deixaram de depender. Eita perigo! A gente costuma com a vida cristã, não é? Vai na igreja, vem da igreja, canta no coral, não sei o que, acha que tá bom, não para de orar, para de ler a Bíblia, vai diminuindo. E se esquece que a fonte do poder está ali. A intimidade com o Senhor. Tanto que Jesus lhes disse, esta casta não sai, se não tiver jejum e oração. Oração para entregar e jejum para buscar poder. Jejum para retirar os olhos das forças pessoais e depender do poder de Deus. Mas há algo mais aqui. A verdade de que certos problemas, incluindo os familiares, só podem ter solução do céu. Como é que vai a sua família? Sinceramente. Você ama a sua esposa hoje como amava ela no dia que se casou com ela? Ou melhorou, amadureceu? Ou você está percebendo que o relacionamento está distante, frio, já não tem mais o carinho, já não tem mais a companhia, já não conversa mais. Quando um chega, o outro sai. Sabe onde é que isso vai parar? No cartório, assinando a separação. Não vá por esse caminho. É duro demais. Há coisas que homens podem fazer. Mas, meus irmãos, há coisas que só Deus pode fazer. O pastor Ematerson, hoje pastor, quando ele era jovem em Curitiba, ele passou por um período de sofrimento familiar, ele não conhecia Jesus, tinha más amizades, enfim, aquela vida. E chegou um dia que ele disse, não há mais razão para viver. Eu cansei dessa vida. Eu não tenho motivo. Então ele foi num bar, ele foi num mercadinho e comprou lá um vidro de Baygon. Aí passou na farmácia e comprou uma seringa. E decidiu-se, hoje eu vou colocar fim a essa miserável existência. Vou injetar o Baygon na seringa e da seringa na veia. Decidido. Escolheu um local e ia indo pela rua quando passou em frente a uma igreja. Bendita igreja. Bendita igreja. Igreja de portas abertas. Bendito o povo do Senhor que, mesmo no dia das mães, diz, não, eu vou passar o almoço com a mamãe, à tarde, mas à noite eu vou no culto. Bendito o povo esse, irmãos. Que se comprometem com Deus Altíssimo. Eles não sabem o que Deus pode fazer através da vida deles e do culto. Ah, se soubessem. Ah, se vissem espiritualmente o que Deus faz. O Ematerson entrou. Ouviu um versículo de um leigo pregando. Não te distancies de mim. A angústia está perto e não há quem te socorra. Pronto. Aquilo entrou no coração dele como uma espada de 2 gumes, que é a palavra. Ali, sentado no banco, a seringa caiu da mão.
o baigão estava no bolso. Ele disse, ainda há uma esperança. Levantou-se na saída, jogou lá na igreja mesmo o baigão com seringa e tudo. E pediu na portaria, olha, alguém podia conversar comigo sobre os negócios da Bíblia aí? E alguém conversou. Alguém lhe apresentou Jesus. Ele ouviu o Evangelho. Creu em Jesus e a esperança brotou. A vida brotou. Não somente creu, se envolveu, se envolvendo, Deus o chamou, estudou, é um dos nossos pastores batistas seculares hoje aqui, na capital, em São Paulo. Pastor Ematerson. Um dia, quem sabe nós trazemos ele aqui para dar um testemunho e pregar a palavra do Senhor. Porque há coisas, meus irmãos, que você pode fazer no reino dos homens, mas existem algumas que só Deus pode fazer. Terceiro, penúltimo lugar. Deus quer ouvir o nosso pedido. Escute bem, escute bem. Deus quer ouvir o nosso pedido. Qual o pedido? Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos. Ajuda-me, Senhor, na minha pequena fé. Ajuda-me, Senhor. Verso 22 e 24. Dificilmente haverá alguém neste mundo que não precise de Deus. Ele pode recusar-se e buscar a Deus, mas sua necessidade certamente existirá. E uma das expressões mais sublimes e agradáveis ao coração do Senhor é quando uma de suas criaturas clama por Ele desesperadamente, dizendo, ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Você já fez isso? De todo o seu coração. Ela revela humildade, falência dos recursos humanos, Deus como única saída e última. Revela o quanto a pessoa é frágil, como o pai que clamou, ajuda-me, Senhor. Perceba, porém, um vívido quadro do coração humano aqui. Poucos são os que não convivem lado a lado com a confiança e a dúvida, a esperança e o temor. Meus irmãos, ora somos fervorosos, cheios de fé, ora estamos duvidosos. Ora estamos frios, vazios de confiança. Mas ora esperamos em Deus e às vezes somos dominados, não é? Pelo poder de Deus. Outra hora nós ficamos medrosos. Ó titubioso coração humano, desesperadamente corrupto, quem é que vai te conhecer? O coração e a honestidade deste pai revela isto. Veja que ele diz, eu creio, Senhor, mas eu tenho pouca fé. Eu fiquei notando isso aí. Como é que a pessoa pode crer e dizer, eu tenho pouca fé? Pois ele foi sincero. Ele estava pensando que todo o problema do filho e o fato dos discípulos não terem expulsado era culpa dele, da pequena fé dele. Meus irmãos, o que devemos fazer com a nossa fé? Seja do tamanho que for. Usá-la! Usá-la! Ainda que fraca, trêmula, duvidosa e débil, cabe a nós usá-la. O pai disse, eu creio. Pronto. É pequena. Eu acho que é fraca, mas eu creio. Acredito, Senhor. Não devemos esperar até que essa fé seja forte, perfeita e poderosa. Como aquele pai, devemos fazer uso dela na esperança de que um dia ele a torne robusta. E o que devemos fazer com a nossa incredulidade? Oferecer-lhe resistência, orando contra ela. Meus irmãos, não podemos permitir que ela nos mantenha afastado de Jesus. Devemos levá-la a Cristo, da mesma forma como fazemos com outros pecados. Veja que ele diz, Senhor, eu confesso, minha fé, está mais pequena, agora foi duro, né? Está menor, se mais pequena, está mais fraca do que a fé. Menor, Senhor, minha fé é menor que o salário mínimo do Brasil. Meu Deus do céu, já quase não tinha fé então. Devemos levá-la ao Senhor e dizer, Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. Qual é a sua situação hoje? Talvez você está perdendo a sua família. O inimigo já chegou e está acabando com o seu lar. Talvez seus filhos já não querem saber mais do Senhor. Eles amam o mundo, estão se entregando para Ele. Talvez seu relacionamento conjugal não tem mais sabor. Talvez as brigas, as desavenças, as intrigas tomaram conta de sua família. Talvez você já não tenha mais tempo para convivência. Trabalha demais, chega tarde, não conversa. Envolveu-se com muitas pessoas
e distanciou-se das pessoas da sua casa. Nem percebes, mas estás perdendo o seu maior tesouro, que é a sua família. E o diabo os está desencaminhando. Abra os teus olhos, enquanto é tempo. Talvez a doença tirou a alegria do seu lar. Vives agora de exame em exame, hospital em hospital. Talvez a escassez chegou na sua casa. Seus armários estão como a sua geladeira, vazios. Talvez você esteja vivendo no vale. Mas lembre-se, no monte desfrutamos de Deus. E no vale dependemos de Deus. O verso 25 diz algo espetacular. Diz que quando a pressão aumentou, Jesus agiu rapidamente. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quando a pressão aumentou, quando o negócio não tinha mais jeito, quando a situação estava feia, Jesus agiu rapidamente. Havia chegado a hora do sofrimento acabar. Havia chegado a hora da virada. Havia chegado o momento da bonança. Havia chegado o dia daquela família sair do vale e ir ao monte da glória. Será que hoje não é o seu dia também? Em último lugar, quando o demônio consegue nos levar ao chão, Jesus chega e com as suas mãos estendidas nos coloca de pé. Versículo 26 e 27, especialmente 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e o pôs de pé. O diabo não tem a última palavra na vida do crente. Mas ele não pode ser ignorado. Muitos subestimam o diabo. Dizem que o diabo é uma figura lendária, uma mitologia, negam a sua existência e ação, mas isto é cair nas armadilhas do mais ardiloso satanismo. Outros superestimam o diabo. Alguns falam mais do diabo do que anunciam a Jesus. Em certos cultos o diabo é o centro. Fala-se mais de exorcismo do que de arrependimento. Muitos veem o diabo em tudo. Vivem caçando demônios mais do que Pokémon. Foi mal aí. Lembra aquela época que o pessoal vivia? Gente do céu, eu achava tão ridículo aquilo. Baita, olha, parênteses aqui, tá bom? Baita homem barbado aqui na rua, rapaz, com um celularzinho assim, andando pra lá e pra cá. Eu vi aquele homem passando ali na frente de manhã, 8 horas da manhã. Eu cheguei assim e falei, senhor, tá tudo bem? Aí deu uma risadinha, tá tudo bem, é que tem um Pokémon aqui perto da igreja. Falei, eu quase falei assim, vai que esse demônio pra lá. Não é? Mas, gente, desculpe aí, mas é verdade. Tem gente que fica mais atrás do demônio, do diabo, caçando demônio, diabo, tudo quanto é coisa, são neuróticos. Chega um absurdo de irem nos bairros, nas cidades, levar algum material, sei lá, sal grosso, para poder colocar nas esquinas das ruas para neutralizar o poder do diabo naquela cidade. Dá licença, viu? Você acha que o diabo está preocupado com sal grosso? Dá licença, né? Meus irmãos, não conhecem o poder do diabo. Não devemos fazer nenhuma coisa nem outra, nem ignorar nem superestimar. Ele existe, devemos tratá-lo como a Bíblia manda. Na dependência de Deus, mandá-lo para o seu lugar. Ele é insistente, não perde tempo. Mesmo depois da palavra de Jesus, tentou matar o menino. Quando não consegue na entrada, tenta na saída. Jogou o menino no chão e ele parecia estar morto. Mas Jesus chegou. E talvez ele chegou na sua família esses dias. Talvez ele está chegando hoje no seu lar. Tomou pela mão, levantou e o colocou de pé. Louvado seja Deus. Maior é o que está conosco do que aquele que é contra nós. O diabo é forte, é diligente, é ativo, persistente. Mas Jesus é capaz de salvar até o fim, tanto do diabo quanto do pecado. Tanto de Satanás quanto do mundo. Jesus continua vivo e não permitirá que Satanás nos arranque de suas mãos. Jesus está vivo, irmãos. E breve ele vem. E o Apocalipse diz que ele vem e a grande corrente já está em suas mãos. Porque ele vem e diz a palavra do Senhor que logo depois da tribulação e grande tribulação, ele vai com a grande corrente amarrar o diabo por 1000 anos. Aí vai ser amarrado mesmo. 1000 anos.
e ele não sairá de lá. Deus, o Deus da paz, esmagará em breve o destruidor, a antiga serpente debaixo dos seus pés. Este mesmo Deus estende as mãos hoje para você que possa estar dizendo para ele: Senhor, ajuda-me. Este mesmo Deus estende a sua mão para você dizendo: levante e viva. Creia, e rios de água viva fluirão do seu interior. Quero convidar você a curvar a sua fronte, por favor. Uma família sofredora que clamou: ajude-nos, Senhor. Você precisa da ajuda de Deus, irmão? Você precisa da ajuda de Deus na sua família? Faça então como este pai, que foi a Jesus. Seja pelo motivo que for, venha a Ele. Clame a Ele. Ajuda-me, Senhor. Ajude-nos, Senhor. E Deus o ajudará. Ele é o mesmo ontem e hoje, e o será para sempre. Pai, nós queremos agradecer pela Tua palavra. Somos famílias. Há dias que estamos no monte, mas há dias que estamos no vale. A rotina às vezes nos faz, ó Deus, ficar enrijecidos, e já o doce amor do Senhor não é visto na nossa face. Livre-nos disso, Senhor. Cremos que é possível viver com o Senhor todos os dias alegremente, fielmente, de maneira que o Senhor seja glorificado. Eu oro por cada família aqui representada, em primeiro lugar, em nome de Jesus, para que o Senhor repreenda qualquer obra maligna que possa estar direcionada sobre elas. Que em nenhum momento, em nenhum lugar, o diabo alcance qualquer coração, a começar pelas criancinhas. Em segundo lugar, eu oro para que os pais que têm filhos pequenos não percam tempo e encaminhem eles ao Senhor, porque o nosso inimigo não perde tempo. Enquanto paramos, enquanto não fazemos, ele trabalha. Em terceiro lugar, eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor nos ajude a ter uma vida de desfrutar realmente das coisas do Senhor, das alegrias do Senhor, da presença do Senhor, da irmandade que o Senhor nos deu, da paternidade que temos da Tua parte. Mas ajude-nos também, quando estivermos atravessando o vale, a lembrar que sem o Senhor nada podemos fazer. E finalmente eu oro para que esta palavra não volte vazia e alcance os corações, tanto hoje aqui no culto, quanto onde o Senhor permiti-la chegar. E que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Com uma oração silenciosa vamos terminar o culto. E querido irmão e irmã, uma ótima semana na presença de Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada